Bom dia, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Prazer estar aqui de novo, poder compartilhar da palavra de Deus com os irmãos. E, como sempre, trago também um abraço da congregação presbiteriana lá em Lagoa das Garças, onde tenham servido. Sempre que puderem, lembrem de orar por nós, e certamente também oramos pelos irmãos aqui na igreja. Peço para que os irmãos abram a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 25. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14 até o versículo 30. Mateus 25, do 14 até o 30, nos diz assim a palavra de Deus. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o meu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Até aqui, a palavra do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje. E te agradecemos, ó Pai, porque podemos mais uma vez estar aqui na Tua casa, Senhor, rendendo louvores e culto a Ti. O desejo, Senhor, do nosso coração é que o Senhor continue a falar conosco por meio da Tua palavra, como o Senhor já tem feito, Pai. Abre os nossos olhos, ó Deus, para que possamos enxergar as maravilhas da Tua lei. Sê comigo, ó Pai, ainda que leva a Tua palavra, fala ao Teu povo, Senhor, apesar das minhas fraquezas, apesar das minhas debilidades, e que Teu Espírito, Senhor, comunique a Tua vontade ao Teu povo. No nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, antigamente, e talvez até hoje um pouco também, é muito comum a gente ver em casas de campo e às vezes casas de praia a figura do caseiro. E os caseiros, eles geralmente eram homens que cuidavam de tudo referente à casa, enquanto a família estava ausente. Geralmente as famílias moram nas cidades e alguém tem uma casa de praia, tem um sítio em algum canto, e o caseiro geralmente ele fica lá para cuidar dos deveres da casa. Então o caseiro ele precisava cuidar, ele precisava limpar, gerir tudo que era necessário e muitas vezes até proteger a casa de possíveis invasores ali ou ladrões. Ao mesmo tempo, quando a família avisa que está chegando, o caseiro ele precisa organizar tudo, deixar tudo muito bem preparado para que quando a família chegue, esteja tudo nos conformes. Porém, nós conhecemos dentro do nosso Brasil que existem relatos de caseiros que se aproveitam de seus patrões. Eles aproveitam que os patrões não estão em casa, então eles dão festas, se embriagam, roubam as coisas da casa, não cumprem com seus deveres. E
acabam dando muitos prejuízos para os donos da casa. Mas um caseiro que ele é bom, que é de confiança, ele vai agir com diligência, ele vai manter tudo em ordem, ele vai seguir com todas as suas obrigações ali. No final das contas, é um tipo de relação em que os donos da casa, eles obviamente têm direitos sobre a sua propriedade, mas ao mesmo tempo os caseiros que estão na propriedade têm muitas responsabilidades que precisam ser cumpridas. Eles precisam trabalhar naquilo ali. Então, a figura da diligência, do cuidado, para que quando esses donos da casa cheguem, é importante. Irmãos, assim também é o nosso relacionamento com Deus. Deus, ele é o dono de absolutamente tudo. Ele tem direitos, ele tem exigências a fazer quanto àquilo que lhe pertence. E nós, por outra vez, nós somos os mordomos, nós somos os caseiros, os administradores daquilo que pertence a Deus. Nós temos responsabilidades a cumprir com aquilo que o Senhor Deus nos deu para administrar. E é mais ou menos sobre isso, irmãos, que essa parábola dos talentos, ela nos ensina. É sobre sermos trabalhadores diligentes, sobre sermos trabalhadores zelosos no reino do Senhor, que pertence a Ele e não a nós. Irmãos, o Evangelho segundo Marcos, ele foi escrito por volta de 70 depois de Cristo, né? Alguns especulam ali depois da queda de Jerusalém, dependendo de como Mateus tenha escrito ali no livro, a data seria 70 depois de Cristo. E ele escreve primeiramente para um público judeu. Por isso que o Evangelho de Mateus, ele sempre vai trazer um vocabulário muito específico, voltado para os judeus. Ele sempre chama de reino dos céus, nunca reino de Deus. Então ele tem um zelo quanto ao nome do Senhor. Então essa é a perspectiva, ele se descreve primeiramente para os judeus. E a forma como o livro de Mateus ele é dividido, ele tenta alternar entre ações de Jesus e grandes discursos de Jesus. Então uma forma de tentarmos dividir o Evangelho de Mateus seria por meio de 5 grandes discursos. E a forma como Mateus planeja o livro, o primeiro discurso ele seria ali no Sermão do Monte. Jesus começa o seu ministério, está com os 12 ali, ele vai começar esse seu grande primeiro discurso. E o livro ele vai narrando até a missão dos 70. O texto ele vai sendo narrado, os discursos de Jesus vão acontecendo. E esse que nós vemos aqui, a partir de Mateus 24, é o último grande discurso de Jesus. É o famoso sermão escatológico de Jesus. E aqui Mateus ele encerra o momento de ensino de Jesus aqui no seu evangelho. Ele começa com o Sermão do Monte e termina aqui no Sermão do Monte das Oliveiras, ou o Sermão Escatológico. Já no fim do seu evangelho, antes de escrever sobre a prisão de Jesus, sobre a crucificação de Jesus, Mateus então ele decide encerrar a forma escrita do ministério de Jesus. O que é que acontece? Jesus ele está no topo do Monte das Oliveiras. E ele está falando aqui de modo muito particular aos seus discípulos sobre a segunda vinda, respondendo questões sobre esse assunto, porque tudo isso começa no final do capítulo 23, quando Jesus ele faz um grande lamento acerca da cidade de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. E os discípulos eles fazem uma associação que a destruição de Jerusalém implicava no fim do mundo. Então eles ficam, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? E aí entra o capítulo 24 de Mateus. Senhor, diz-nos quando essas coisas vão suceder e que sinais haverá da tua vinda. Então Jesus, com base nessas perguntas, começa o seu sermão escatológico. E aí no capítulo 24 ele fala de forma muito clara como vai ser a ordem da vinda, o que é que vai acontecer, a grande tribulação, o princípio das dores. Ele descreve tudo aquilo. E para amarrar o pensamento, Jesus ele continua e faz ele conta uma série de parábolas, todas voltadas para esse assunto sobre a vinda de Jesus. E o que Jesus está querendo mostrar para os discípulos é tentar responder a pergunta: o que faremos enquanto Jesus não volta? E para mostrar isso, Jesus conta essa série de parábolas. Irmãos, é com base nisso, com base em todas essas informações, que o tema do sermão aqui nesta manhã é a importância da diligência cristã. E a pergunta que tentaremos responder aqui: por que devemos ser aplicados, por que devemos ser dedicados nas coisas do Senhor? Veremos isso em 3 etapas. Em primeiro lugar, nos versículos 14 a 18, devemos ser aplicados e dedicados nas coisas do Senhor, porque estamos obedecendo a uma ordem que recebemos. Estamos obedecendo a uma ordem que recebemos. Versículo 14 ao 18. Versículo 14, então, Jesus ele já começa a parábola.
Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Como vimos, é uma sequência de parábolas. Capítulo 24, parábola do servo fiel e do servo mau. Capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E agora a parábola dos talentos, terminando com o grande julgamento do Senhor. São 3 parábolas que contam sobre 3 aspectos diferentes da vinda do Senhor. A parábola do servo mau conta sobre o perigo de achar que Jesus não vai voltar nunca. Então a gente faz o que quiser da vida, já que Jesus está demorando. A parábola das virgens nos ensina sobre diligência. E a parábola que vamos meditar aqui nessa manhã, nos ensina sobre um chamado a trabalhar, um chamado a essa diligência. Perdão, a das virgens é sobre vigilância, e aqui é sobre diligência, sobre fazermos com zelo a obra do Senhor. E ele começa dizendo que a volta do Senhor Jesus vai ser semelhante a um homem que sai do país e ele confia os seus bens, os seus rendimentos aos seus servos. O dono aqui na parábola, ele está confiando dinheiro, pertences aos seus servos. Nos versículos 15 a 18, então, vemos que o Senhor, ele deu dinheiro a cada um de seus servos para administrar enquanto ele estava fora. E o Senhor, ele dá o talento a cada um conforme as suas capacidades e conforme as suas limitações. Lá no versículo 15, a um deu 5, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E é importante, irmãos, nós nos lembrarmos que o talento aqui, na parábola aí, praticamente em todo o Novo Testamento, se refere a dinheiro, a uma soma de dinheiro aqui. Para um trabalhador normal, o talento, ele era equivalente a mais ou menos ali 6.000 denários. E 6.000 denários seria algo em torno de 20 anos de trabalho. Depois os irmãos fazem a conta de um salário mínimo para ser um denário, e aí multiplica por 6.000 e vocês vão chegar no valor de um talento. É mais ou menos essa a conta. O texto está nos mostrando aqui que esse Senhor, ele é extremamente rico. A um ele entrega 5 talentos, a outro ele entrega 2 e a um terceiro 1. É muito dinheiro que está envolvido aqui. Esse Senhor, ele sabe ao mesmo tempo que nem todos os servos possuem a mesma habilidade de negociação. Nem todo mundo possui a mesma habilidade de negociação. Então ele entrega esse dinheiro de acordo com as limitações, com as capacidades de cada um. Nos versículos 16 e 17, vemos a reação desses servos. O que é que eles fazem com isso que eles receberam do Senhor? O que recebeu 5 imediatamente sai para negociar e desenvolver aquilo que o Senhor lhe deu para administrar. E no final a parábola nos mostra que ele consegue dobrar essa quantia. E o mesmo acontece com aquele que recebeu 2 talentos. Então eles partem imediatamente para negociar dentro das suas capacidades, dentro das suas limitações e dobram o valor que eles conseguiram. Vejam que no texto não existe de forma clara uma ordem, mas a ação dos servos ao receber esse valor indica que eles entenderam. Eles precisam desenvolver aquilo que eles receberam. Eles precisam trabalhar com aquilo que lhes foi concedido. E a palavra que é usada aqui no texto para confiar, confiou o Senhor tantos talentos, a palavra que é usada aqui para confiar carrega essa conotação de ser responsabilizado, de ter cuidado sobre algo. Então, tratando-se de um valor financeiro, esses servos entendiam que eles estão responsáveis por aquilo, eles têm um dever para com aquele valor, e eles precisam retribuir ao Senhor, conforme aquilo que eles receberam. Então, subentende-se aqui uma ordem: eu preciso desenvolver isso que me foi dado, eu preciso trabalhar com esse valor de alguma forma. No versículo 18, então, o que recebeu um talento, ele decidiu que a melhor coisa que ele poderia fazer era enterrar o talento dele. Lembremos que um talento, irmãos, é muita coisa. Às vezes a gente fala como se um talento não fosse muita coisa, mas o equivalente a 20 anos de trabalho. É uma quantia de dinheiro muito grande. Alguns vão dizer que equivale mais ou menos a 34 quilos de ouro. É muita coisa. Então, de certa forma, é entendível o temor desse servo aqui, mas vejam que ele decide que a melhor coisa que ele pode fazer é simplesmente enterrar aquilo que Deus lhe deu. Esse último servo ele enterra, e alguns comentaristas indicam que é como se esse servo tivesse aproveitado que o Senhor estava fora, ele escondeu o talento, então agora ele está livre para fazer o que ele quisesse. O talento está escondido, está protegido, ninguém vai pegar, eu estou livre para seguir com a minha vida. Nada está me impedindo. E vejam que a demora do patrão, que nós vamos ver no versículo 19, depois de muito tempo, a demora do patrão possivelmente estimulou o comportamento desse servo.
Então a impressão, esse senhor ele não está voltando nunca. Eu vou enterrar o talento, vou seguir com a minha vida, faço o que eu quiser, não preciso prestar contas de nada, e aí quando ele voltar eu desenterro e o que é dele, sem ônus nenhum. Mas precisamos aqui fazer algumas considerações importantes. Nós não podemos pegar a palavra talento e simplesmente achar que é o equivalente à nossa ideia de português de talento, de pessoas talentosas, de habilidades. A gente usa a expressão talento muitas vezes para alguém que é dotado em alguma área, que tem uma habilidade, que se destaca. Geralmente é a pessoa que canta bem, que toca alguma coisa, ou, enfim, a gente usa essa palavra para talento, mas não é isso que o texto está dizendo. Como vimos, se trata de uma quantia financeira. Se nós olharmos para essa parábola apenas como fazendo essa equivalência, talento, habilidade, nós limitamos o escopo da parábola, aquilo que Jesus está querendo ensinar. Irmãos, o talento é tudo o que Deus nos deu, que podemos utilizar, que podemos fazer para que o nome dele seja glorificado. O talento é tudo que Deus nos deu, que nós podemos utilizar, e tudo aquilo que nós podemos fazer para que o nome dele seja glorificado. Naturalmente que habilidades, que talentos e dons são inclusos aqui, mas não se trata de uma coisa exclusiva. Não podemos limitar isso. Pensem, o fruto do Espírito está inserido aqui também. O Senhor nos concede longanimidade, misericórdia, tudo isso deve ser usado para a glória de Deus também. Irmãos, tudo o que nós temos é empréstimo de Deus. Nós não somos os donos, nós recebemos algo e precisamos administrar isso. Talvez nós possamos pensar, o que é que Deus então nos deu, Lucas, para que nós possamos administrar? O Senhor nos deu apenas habilidades, talentos? Irmãos, Deus nos deu tempo, Deus nos deu dinheiro, Deus nos deu família, Deus nos deu inteligência, influência, poder. Nós somos responsáveis por administrar isso bem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus ainda nos dá talentos e habilidades. Como servos, então, irmãos, nós devemos buscar progredir na caminhada cristã em todas essas áreas. A gente às vezes escuta na igreja, não, porque fulano está enterrando o talento, como se ele soubesse tocar violão e simplesmente não está tocando violão na igreja. A gente limita o escopo da parábola. Mas vejam que trata-se de algo maior. A única coisa, irmãos, que nós temos por conta própria, que não pertence ao Senhor, é o nosso pecado, é a nossa natureza pecaminosa. Todo o resto é o Senhor que nos dá. Quando a gente entende essas coisas, a pergunta que nós precisamos fazer, então, é: e quanto a nós? Será que nós entendemos que devemos utilizar tudo que Deus graciosamente nos concedeu para a glória dele? Será que entendemos que o foco, o objetivo das nossas vidas é obedecer à ordem que nós recebemos do nosso Deus? Irmãos, nós somos chamados a viver para a sua glória e honrá-lo com tudo o que temos, como nos diz o Catecismo Maior de Westminster: qual o fim último e supremo do homem? Glorificar a Deus e desfrutar dele, alegrar-se nele para sempre. É utilizar tudo o que nós temos para que o nome de Deus seja engrandecido. Se nós fomos comprados, irmãos, pelo sangue de Jesus, esse deve ser o nosso proceder. Nós não podemos achar que porque nós fazemos alguma coisa na igreja, a gente já está trabalhando o suficiente para o Senhor. A seara é enorme, tem muita coisa para a gente fazer no reino do Senhor, e a gente não pode achar que é simplesmente participar de um ministério na igreja e a gente está fazendo a nossa parte. O nosso Deus quer que nós usemos tudo o que Ele nos deu para a sua glória e em todas as áreas das nossas vidas: emprego, relações familiares, influências, amizade, tudo deve ser usado para a glória de Deus. E fazer isso, irmãos, é obedecer essa ordem que recebemos de Deus e viver para a sua glória. O Senhor Deus nos confiou estas coisas para que nós então desenvolvamos e sirvamos a Ele em todo o nosso coração. Não se tratam apenas de habilidades, mas tudo o que o Senhor nos concedeu deve ser para a sua glória. Nós estamos meditando nesta manhã sobre a importância da diligência cristã. Estamos tentando responder a pergunta: por que devemos ser aplicados? Por que devemos ser dedicados às coisas do Senhor? Em primeiro lugar, nós vimos que devemos ser aplicados e dedicados porque estamos obedecendo à ordem do Senhor. Ele nos confiou algo e devemos trabalhar em prol do seu reino. É simplesmente a obediência de uma ordem. Se fomos chamados pelo Senhor, devemos agir dessa forma. Mas em segundo lugar, nos versículos 19 a 23,
Devemos ser aplicados e dedicados nas coisas do Senhor, porque seremos recompensados pelo bom trabalho. Devemos ser aplicados e dedicados, porque seremos recompensados pelo bom trabalho. Versículos 19 a 23. Chega então o grande dia em que o Senhor volta para prestar contas. Na verdade, os servos vão prestar contas ao seu Senhor. E ele vai passando de um por um. A gente não sabe quanto tempo demorou para que esse Senhor voltasse. Mas os servos, eles deveriam ter em mente que esse patrão vai voltar em algum momento. Ninguém simplesmente entrega uma quantia grande de dinheiro e abandona tudo que tem. Em algum momento, esse Senhor precisa voltar. Então, nos versículos 20 e 21, o Senhor chega e ele vai no primeiro servo e ele já chega animado. Ganhei mais 5 talentos. O primeiro servo, ele entrega o fruto do seu trabalho com alegria, com empenho. Toda a diligência dele na obra valeu a pena. O Senhor, então, lhe elogia, o chama de servo bom, servo fiel. Aquele servo, ele obedeceu ao Senhor, conforme lhe havia sido confiado, e agora ele está sendo recompensado. O Senhor também afirma que lhe colocará mais responsabilidade, que lhe colocará sobre mais responsabilidade. É muita coisa. Esse servo, então, ele receberia mais oportunidades, receberia oportunidades de empreendimento, ao ponto de fazer parecer 5 talentos pouca coisa. E nós vimos que 1 talento já é uma quantia absurda. Olha o que o texto vai nos dizer. A partir do versículo 20. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel sobre pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do Senhor. Se 5 talentos já era muita coisa, o que mais esse Senhor pode colocar ainda sobre esse servo? É simplesmente muita coisa. E talvez o texto aqui nos lembre de Provérbios 9:9. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo e ele crescerá em prudência. Esse servo, ele receberia oportunidades para empreendimentos maiores, a ponto de fazer esses 5 talentos parecerem pouca coisa. Imagine a dimensão do que é que esse Senhor não colocaria sobre esse servo. Nos versículos 22 e 23, o Senhor, ele procede da mesma forma com o servo que recebeu 2 talentos. E vejam que interessante, o servo recebe o mesmo elogio e a mesma recompensa do servo que recebera 5 talentos. Fica muito claro que o foco não é a quantidade de responsabilidades, não é a quantidade de habilidades, não é a quantidade de talentos que recebemos do nosso Deus, mas é a maneira como nós utilizamos aquilo que Ele graciosamente nos concedeu, com diligência, com fidelidade. Spurgeon, o grande pregador inglês, ele conta uma ilustração sobre um outro grande pregador inglês chamado George Whitefield. E Whitefield, ele viveu em meados ali de 1700, e antes de Spurgeon, ele era conhecido como o Boca de Ouro, né? Ele falava para multidões, era o príncipe dos pregadores a céu aberto. Não cabiam as pessoas dentro de um auditório para quem George Whitefield falava. Eram multidões enormes, assim, para reforçar o pleonasmo, multidões muito grandes. Simplesmente não cabia. E as pessoas comentavam que ele tinha uma oratória espetacular, ele conseguia falar, sei lá, Nabucodonosor, e as pessoas se convertiam. Era um negócio assim, fora da curva. Tanto é que o Benjamin Franklin, lá dos Estados Unidos, ele não era cristão, mas ele fazia questão de assistir aos sermões ali do George Whitefield. E um comentário lá do Benjamin Franklin diz assim: eu não sou crente, eu não acredito nisso, mas toda vez eu me sinto compelido a entregar um dízimo, uma oferta, a ajudar na obra, porque a oratória de Whitefield é espetacular. Irmãos, talvez o George Whitefield aqui ele seja o servo dos 5 talentos, na ideia de Spurgeon, não é? Imaginem, o George Whitefield morre, chega nos céus, óbvio que o Senhor vai dizer para ele: servo bom e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Fica claro para a gente perceber isso. Mas na história de Spurgeon, ele diz que quando os portões do céu estão fechando, chega uma menininha, toda maltrapilha, suja, e aí o Senhor chega para ela e vai dizer: olha, serva boa e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Na historinha de Spurgeon, ele chega no céu, vai conversar com a menininha e ele descobre que nos últimos 3 anos de vida a menininha sofreu de tuberculose. Ela era uma costureira que precisava trabalhar para sustentar toda a sua família.
Mas Jesus nunca saía dos seus lábios. Ela falava de Jesus para suas amigas no tempo de costura, na escola ela dava testemunha do Senhor. Então, finalmente, quando ela morre, é isso que o Senhor vai dizer para ela: serva boa e fiel, foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei. O importante, irmãos, é o que nós fazemos com aquilo que o Senhor Deus nos dá. O Senhor Deus deu uma capacidade espetacular para George Whitefield. Não deu essa mesma capacidade para a menininha, mas a recompensa deles foi a mesma. O diferencial não é a quantidade de talentos que a gente recebe, mas como nós administramos aquilo que o Senhor Deus nos dá. Mas a pergunta é: que trabalho é esse que vai ser muito maior do que 5 talentos? Todos aqueles irmãos que honram o Senhor com suas vidas, habilidades e tudo mais que Deus lhe deu, receberão 3 coisas: a coroa, o trono e o reino. Sobre a coroa, 2 Timóteo 4:8, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Simplesmente, irmãos, receber a coroa da justiça é absolutamente maior do que qualquer talento que nós podemos ter aqui na terra. E não para por aí: receberemos o trono, conforme Apocalipse 3:21. Ao vencedor, dar-lhe-ei de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Receberemos também o trono e receberemos por fim o reino, lá em Mateus 25, versículo 34. É só avançar aí alguns versículos. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mesmo os maiores recursos da terra, mesmo os maiores recursos do mundo serão pouca coisa se comparados àquilo que nos aguarda nos céus. Receberemos a coroa, o trono e o reino. Nada se compara a isso, irmãos. E pense que o céu não vai ser algo tedioso como a gente vê nos filmes. Teremos os novos céus, teremos a nova terra para usufruirmos e trabalharmos na obra do Senhor para a glória dele. O céu não vai ser tedioso, a gente vai ter muita coisa para fazer no céu. E será muito maior do que 5 talentos. Vejam, irmãos, o texto ainda nos mostra que faremos parte da alegria do Senhor. E participar da alegria do Senhor é participar da alegria de todos os salvos. É estar na presença do Senhor e desfrutar dele para todo sempre. E a pergunta que precisamos fazer aqui, quanto a nós, será que nós temos essa consciência de que tudo que nós fazemos, não só os nossos talentos, deve honrar ao nosso Senhor? Será que temos nos empenhado para o crescimento do reino enquanto Jesus não volta? Será que ansiamos por essa recompensa tão maravilhosa que nos aguarda? E isso nos estimula a obedecermos e fazermos um bom trabalho aqui na terra? Queridos, nós devemos trabalhar, devemos desenvolver tudo o que Ele nos deu, tudo o que Ele nos concedeu, até que o Senhor Jesus Cristo volte. O Senhor, Ele quer nos encontrar trabalhando no reino quando Ele voltar. Então, que o nosso Deus nos encontre anunciando o Evangelho, honrando-o com tudo que Ele nos deu, fazendo discípulos de todas as nações, amando ao Senhor acima de tudo e ao nosso próximo, como a nós mesmos. A gente tem muito trabalho pela frente e é muito mais do que um talento que a gente usa na igreja. Nós estamos meditando, irmãos, sobre a importância da diligência cristã. Tentamos responder a pergunta: por que nós devemos ser aplicados? Por que devemos ser dedicados com as coisas do Senhor? Em primeiro lugar, obedecemos a uma ordem que recebemos. Se somos crentes, é assim que devemos agir. Em segundo lugar, porque o nosso bom trabalho será recompensado. E que recompensa espetacular nos aguarda. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós somos chamados a ser aplicados e dedicados nas coisas do Senhor, porque o trabalho mal feito traz consequências seríssimas. Versículos 24 e 30. No versículo 24, esse Senhor, ele finalmente chega no servo que recebeu um talento. Mas esse servo, ele já vem cheio de 9 horas, já se justificando. Senhor, eu sei que o Senhor é severo, eu sei que o Senhor é duro, que pega o que não lhe pertence, que colhe o que não semeou. E vejam que a fala desse servo aqui é uma visão muito distorcida daquilo do Senhor para quem ele serve. É uma visão muito distorcida de quem é o Senhor que ele está servindo. Ele arranja desculpas, acusa o chefe de exigir mais do que era normal e ainda por cima mente. Ele afirma que o patrão colhe onde não semeou, mas o texto é muito claro.
vemos que não é o que acontece e vemos que os outros servos não tratam o Senhor dessa mesma forma. O patrão calculou muito bem o que é que ele daria a cada servo com base nas suas habilidades. Não tem roubo nenhum aqui. O dono, ele tem todo o direito de recolher aquilo que ele distribuiu aos seus servos. No versículo 25, esse servo, ele tem medo do patrão, ele fica receioso de perder o que lhe havia sido confiado, e por isso ele vai dizer, tá aqui o que é teu. Do mesmo jeitinho que o Senhor me entregou, eu devolvo. O raciocínio dele é, eu não trabalhei, eu não usei as minhas habilidades, eu não procurei desenvolver, eu não fiz nada, mas também não perdi nada. Eu não fiz nada, mas eu também não perdi. Vejam, irmãos, infelizmente, muitos cristãos pensam assim ainda hoje. Imagina os portões do céu se abrindo mais uma vez, e a gente chega lá em cima, aqui está, Senhor, eu estou devolvendo a Bíblia que o Senhor me devolveu lacrada. Nunca fiz anotação e nunca nem levei para a igreja. Vai que eu rasgava, Senhor, de repente eu perdia a Bíblia especial dos 150 anos da primeira igreja. Perder? Não, longe de mim, está aqui, Senhor, lacrada. Nunca utilizei. Talvez a gente chegue lá e diga, Senhor, aqui estão os dons que Tu me deste. Todas as habilidades que o Senhor me confiou, do jeitinho, Senhor, lacrado, nunca usei, está aqui de volta. Não usei nenhum deles em prol do reino. Talvez a gente possa deixar a situação mais grave, Senhor, aqui está a minha família, que Tu me deste para cuidar e administrar. Do jeitinho que o Senhor me entregou, eu estou devolvendo. Não cuidei deles, não discipulei, não vi meus filhos crescerem. Senhor, do jeitinho que Tu me entregaste. Senhor, está aqui o meu tempo. Senhor, está aqui a minha inteligência. Qual vocês acham que vai ser a resposta de Deus se a gente chegar lá no céu com essa atitude? Servo mau e negligente. Essa é a atitude que nós podemos esperar se agirmos dessa forma. Irmãos, são crentes que acham que não precisam servir no corpo de Cristo, acham que não precisam dar testemunho onde Deus os colocou, agem como se tudo o que precisassem fazer para ir para o céu fosse sentar-se num banco da igreja e esperar o Senhor Jesus voltar. A resposta do Senhor não pode ser outra: servo mau e negligente. Se o servo considerava esse Senhor tão duro, se o servo considerava esse Senhor tão severo, enterrar o talento é uma das piores alternativas que ele poderia tomar. Se o dinheiro fosse colocado num banco, como o texto nos mostra, pelo menos renderia alguma coisa. O patrão, então, ele trata a atitude desse servo como uma quebra profunda de confiança. Lembre-se que a palavra confiar ali carrega aquela ideia de ter uma responsabilidade, de cuidado. É uma quebra profunda da confiança daquilo que Deus nos encarregou. Esse servo, então, ele não temia e nem respeitava o seu patrão. O mau uso, ou pior, o não uso daquilo que Deus graciosamente nos concedeu, no final das contas, irmãos, é afiar que nós não confiamos em Deus e que nós preferimos viver à nossa própria maneira. Mais uma vez, a pergunta que precisamos fazer é: e quanto a nós? Será que a preguiça, os interesses próprios, a falta de temor a Deus, a vergonha do Evangelho, será que isso está nos impedindo de servir ao Senhor? Não façamos, irmãos, mau uso dos privilégios e das misericórdias que nós recebemos do nosso Deus. Nos versículos 28 a 30, então, o patrão, ele tira o talento do servo mau, ele dá o que tinha 10 e expulsa esse servo mau para um local de densas trevas e escuridão. No versículo 29, a ideia é que aquele que usa de forma diligente, aquele que usa de forma cuidadosa as oportunidades que Deus lhe dá de serviço, ele se enriquece e continuará a agir de forma que agrade a Deus e se tornará mais rico no Senhor. Quanto mais nós nos gastamos pelo Senhor, mais Ele nos torna ricos no Senhor. Mas aqueles que não se gastam, aqueles que não trabalham pelo reino do Senhor, até o que eles possuem, lhes será tirado. Ficarão sem nada e serão expulsos do reino. Portanto, cada um seja fiel nos usos das oportunidades que Deus nos deu. A negligência, irmãos, ela é castigada severamente no reino dos céus. Esse servo, no final das contas, ele representava o incrédulo, aquele que não confiava e que não cria no Senhor Jesus.
E a palavra de Deus nos mostra que os membros infrutíferos, eles serão todos cortados e podados. Todos serão condenados e lançados no dia do juízo. Existe uma frase numa obra de C.S. Lewis muito conhecida, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. E a perspectiva desse livro é como se existisse um diabo mais velho, um demônio mais velho, e ele estivesse instruindo o sobrinho dele, que é um diabo mais novo, a como tentar os crentes e desviar eles da fé. Existe uma frase que resume bem o pensamento desse trecho que nós estamos meditando. Ele vai dizer assim: querido Verme Billy, é o nome do demônio júnior, né? Querido Verme Billy, uma religião moderada é tão proveitosa para nós demônios quanto religião nenhuma, e ainda mais divertida. Afetuosamente, seu tio Fitafuso. Vejam, irmãos, a gente acha que vir para a igreja simplesmente garante o nosso caminho para os céus. Mas vejam a sacada de Lewis. Uma religião moderada, uma religião que não serve, um cristão nominal. Ele acha que ele está bem, acha que está tudo certo, mas tem o mesmo efeito de religião nenhuma. E olha a sagacidade, a inteligência de Lewis, ele vai dizer, e é muito mais divertido para nós demônios, né? Poder aproveitar e enganar essa pessoa por tanto tempo, achando que ela está indo bem, que está fazendo as coisas certas. Uma religião moderada é tão útil quanto religião nenhuma, e nos engana cada vez mais. Muito cuidado, irmãos, com o cristianismo que não faz nada. A negligência, ela é punida no reino dos céus. Mas, irmãos, dentro do que nós vimos aqui nesta manhã, o que é que o Senhor tem a nos ensinar por meio desse texto, além daquilo que já vimos? Em primeiro lugar, nós precisamos utilizar os dons, as habilidades e tudo o que Deus nos deu para a sua glória. Nós somos chamados para trabalhar no reino. Servo bom é servo que se gasta pelo reino dos céus. Sei que nós temos muitas atribuições, temos nosso tempo corrido, mas devemos colocar em prática aquilo que o Senhor nos deu em todas as áreas das nossas vidas. Precisamos desenvolver isso, independente da nossa profissão, independente da quantidade de membros de família que nós tenhamos. Ah, Lucas, mas eu não sei qual é o meu ministério, eu não sei o que é que eu posso fazer, eu não sei onde é que eu posso ser útil, eu não sei qual é o meu talento. Irmãos, todos os crentes fazem parte do ministério da reconciliação com o Senhor Jesus. Comece falando de Jesus. E com o tempo, o Senhor vai lhe mostrando onde você pode ser útil no reino, mas comece falando de Jesus. Segundo lugar, precisamos ser diligentes com as coisas de Deus. Nós somos muito rápidos para fazer outras coisas, mas demoramos, somos negligentes, uma letargia toma conta da gente quando se trata dos nossos deveres cristãos. Nós trocamos devocional por trabalho, nós trocamos tempo de oração por entretenimento, nós somos muito diligentes para maratonar uma série, mas não para ler a Bíblia. Somos rápidos e viciados em redes sociais, mas não gastamos tempo com o nosso Senhor. Nos dizemos crentes, mas vivemos como se o Senhor Jesus nunca fosse voltar. E a gente está enterrando aquilo que Ele nos deu. A negligência com as coisas de Deus traz sérias consequências. Será que chegaremos no dia do juízo sem ter utilizado nada daquilo que o Senhor nos deu para administrarmos? Como então nós temos cuidado daquilo que o Senhor Deus nos confiou? Sonde o seu coração, pense no que é que você tem feito e naquilo que pode ser mudado. Terceiro e último lugar, não compare talento, não compare habilidade, não compare os recursos que Deus lhe deu com o recurso que Deus deu ao seu próximo. Deus concede a cada um conforme a sua soberana vontade e conforme as suas capacidades. Não se envergonhe daquilo que o Senhor Deus lhe deu. Muito pelo contrário, use e desfrute, desenvolva aquilo que o Senhor Deus lhe deu da maneira correta. Enterrar o que o Senhor Deus nos deu porque a gente acha que é pequeno, porque acha que é pouco, é envergonhar o nosso Senhor. Devemos ser os melhores servos que pudermos, independente do que é que o Senhor Deus nos tenha dado. Seja muito, seja pouco, o que a gente quer ouvir quando chegar no céu é servo bom e fiel. Foste fiel sobre pouco, sobre muito te colocarei, independente, 5, 2, 1 talento. É isso que a gente quer ouvir. Irmãos, os caseiros que são diligentes e cumprem com as suas responsabilidades, eles são recompensados, eles ganham a confiança dos donos da casa quando eles voltam ali. E o pior que pode acontecer com os caseiros negligentes é simplesmente perder o emprego. Tem tantos outros empregos por aí, mas percebam que no reino dos céus,
As consequências de ser um servo negligente são as piores possíveis, mas os benefícios de sermos servos bons e diligentes são simplesmente os melhores possíveis. É uma questão de extremos aqui. Que o nosso Deus, então, nos abençoe e capacite a sermos servos e trabalhadores que honram e santificam o nosso Deus com tudo o que Ele nos deu.